aquele qual o Senhor quis salvar, aquele qual o Senhor, o teu amor, como diz a tua palavra, a tua graça o alcançou. Então, Senhor, eis aqui para ministrar os nossos corações por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, Espírito Santo de Deus que habita nele hoje, use poderosamente para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, meu Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria, viu? Ainda bem que o pastor Paulo não pôde vir hoje. Eu vou ter essa oportunidade aqui de estar com os meus amados irmãos. Glória a Deus. E eu fico muito feliz por estar aqui esta noite. E mais feliz ainda por estar compartilhando da palavra do Senhor. Pois é algo que eu sinto muito prazer em fazer, que é compartilhar da palavra de Deus, né? E gosto demais, que é maravilha poder compartilhar, falar das grandezas e falar do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E é sobre isso, na verdade, que eu quero falar com os amados irmãos essa noite. Por isso que eu queria bastante a sua atenção, que talvez eu vá falar de... Eu posso até dizer que vou falar de um assunto que talvez alguém aqui ainda nem escutou ainda falar, mas é algo de Deus para o seu coração. Eu creio que se você ficar atento, eu creio que se você deixar, o espírito de sabedoria e de revelação vai repousar sobre você. Amém? Eu sempre gosto de fazer essa oração, clamando a Deus para que o espírito de revelação e de sabedoria esteja sobre as nossas vidas. Porque quando eu observo as orações do apóstolo Paulo, eu sempre observo que ele não ora por outra coisa. Em todas as suas cartas ele sempre vai orar pela mesma coisa: que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre vós. Por que isso, irmão? Porque se você tiver clareza, revelação da palavra do Senhor, todas as coisas estão resolvidas para você. Amém. Porque se você tem revelação, tem muita gente que lê a Bíblia, tem gente que sabe de cor e salteado, tem gente aí que nem converteu, mas sabe a Bíblia às vezes mais, talvez mais que eu, mais que você, mas não tem revelação. E sem a revelação é impossível ter a transformação de vida. Porque só há transformação de vida quando se há revelação. A gente vê isso lá naquela história lá de Pedro, quando Jesus pergunta e diz assim aos seus discípulos: o que é que vocês acham que eu sou? O que dizem que eu sou? Aí eles começam a palpitar e a dizer: olha, estão dizendo aí que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Aí você sabe que de repente Pedro, né, que aquele cara deu fogo, pula lá na frente e diz: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí imagino Jesus olhando ali espantado para Pedro e disse: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Pai que te revelou. Ou seja, naquele momento Pedro teve uma revelação e que os outros não teve, mas Pedro teve. O que foi que aconteceu? Na mesma hora o Senhor disse: a partir de agora tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão mais prevalecer contra ela. Pedro trocou de nome. Pedro foi transformado em outra pessoa. Por quê? Só por causa da revelação. Então, se você quer ser transformado, você precisa ter revelação de Deus. É isso que eu oro, que haja revelação sobre a sua vida esta noite. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 17. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia.
2,17. Amém, irmãos? Todos acharam? Então vamos ler. Diz assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos repetir isso aqui? Mas aquele. Não, com convicção, irmão. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece. Não se acaba. Permanece para sempre. Então, qual tem sido o nosso grande temor? O nosso grande temor é que algumas coisas ou algumas igrejas começam, mas não terminam. Existem várias igrejas que elas começam até, sabe, em um mover, avançando, e de repente começa a se multiplicar e a crescer, mas de repente aquilo vai parando. Do mesmo jeito que algumas igrejas começam empolgadas, existe também algumas células. Hoje já temos células aqui, pastor Gilberto. Glória a Deus. Existem algumas células que começam bem empolgadas, é aquele gás todo, mas de repente aquele negócio vai murchando até às vezes se acabar. Mas por que será que isso acontece? Enquanto a igreja é para crescer, se acaba. Enquanto as células é para multiplicar, diminui. Nós encontramos a resposta aqui em 1 João 2,17. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece. Pastor, então o senhor está querendo dizer que igreja não é a vontade de Deus? Célula não é a vontade de Deus? Longe de mim. Claro que é a vontade de Deus. Mas talvez a maneira como está sendo realizada é que não seja a vontade de Deus. Glória. Amém, irmãos? Amém. E nós precisamos ter clareza disso. Eu me lembro, morava, não vou citar o nome por ética, mas morava perto de uma igreja. Irmãos, eu me lembrei, quando eu estive aqui agora, eu me lembrei de quando a gente começou lá na nossa igrejinha, lá onde eu era, ali na 201. E era como essa aqui, mas muito parecida. O tamanho mesmo, a quantidade de pessoas, o formato, sabe? Cada detalhe muito parecido. E tinha uma outra igreja bem que não era tão perto, mas essa igreja foi crescendo e foi tomando, sabe, uma proporção assim que começou a espantar o bairro. E todo dia passava em frente da minha casa, ali era jovem demais, era muita gente, e aquele negócio todo. E o povo das outras igrejas já tinha vontade de ir para lá também, porque o negócio era bom, era grande, estava crescendo. Irmão, parou. Cadê? Eu lembro, olho para essa igreja hoje e não tem mais. Está lá, mas não parou mais, não continuou mais. Mas por que começou tão empolgada, avançando e não continuou? Se essa é a vontade de Deus. E se nós estamos lendo aqui que a vontade de Deus é que permaneça. Se não permaneceu, é porque não era a vontade de Deus. Não a igreja, não a célula, mas a maneira em que está sendo praticado. Amém? Então qual é essa vontade de Deus então? De que maneira possamos fazer isso? Primeiro eu tenho que começar contando
como tudo começou, esse propósito. Porque a igreja, células, tudo isso que nós vivemos, nós precisamos estar alinhado com o propósito eterno de Deus. Amém? Toda vida que nós fugimos da vontade de Deus, o negócio não pode fluir. Por que tem igreja que não está avançando? Porque não está alinhado com o propósito eterno. Alinhou com o propósito eterno, logo vai fluir. Por isso que hoje aqui eu não venho falar para vocês da visão MDA, não venho falar para vocês da multiplicação, de como multiplicar. Eu venho falar para vocês do alicerce. Glória a Deus. Da base. Sem isso, não tem como avançar, não tem como crescer. Tem como dar um saltinho através de uns modelos que pega ali, mas logo vai parar. Agora, se você está dentro do padrão de Deus, da vontade de Deus, você vai permanecer para sempre. Glória a Deus. Então tudo começou, irmãos, na eternidade com Deus. Existe algo que nós chamamos de propósito. Eu quero que você grave isso. Propósito eterno de Deus. E ele é chamado de propósito eterno, sabe por quê? Porque ele não começou aqui. Esse propósito foi começado aonde? Lá na eternidade. Amém? Lá na eternidade. Por isso que ele foi chamado. Então nós precisamos saber o que agrada o coração de Deus. O que é que Deus sonhou para mim desde a eternidade. O apóstolo Paulo, todas as vezes que ele refere-se ao propósito de Deus, ele sempre parte lá da eternidade. Eu quero mostrar isso para você não achar que eu estou falando isso aqui, rapaz, que invenção é essa que esse pastor vai falar hoje aqui. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim, eu vou logo lendo, se você quiser anotar, vou logo lendo para a gente não perder tempo. Quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes de tudo, na eternidade. Observa aí onde é que está o propósito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação antes do mundo existir, ele já nos elegeu. Então, onde está o propósito de Deus, irmãos? Na eternidade. Sabe? E talvez você nunca tenha parado para pensar isso. Rapaz, qual o objetivo que Deus criou o homem? Você já parou para se perguntar, rapaz, Deus me criou para quê? Deus criou o homem para quê? Sei que tem muita gente que já tem uma... Eu acho que Deus me criou para ser um pai de família. Outros acham que Deus me criou para evangelizar. E tem muitos aí, mas nós vemos através da palavra de Deus que aquilo que Deus sonhou para mim e para você, Ele sonhou na eternidade. É algo que é eterno. Amém? Então, o homem, é comum as pessoas interpretarem o propósito de Deus para as nossas vidas a partir da queda do homem. Desde que o homem caiu, as pessoas partem do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é salvar o homem, amém? Amém ou não amém, irmão? Amém. É o propósito de Deus salvar o homem, sim. Porém, eu venho vos dizer que esse não é o propósito eterno de Deus. Amém? Eu estou muito calado agora eu vou explicar para você. Glória a Deus. Irmãos, imagine, deixa eu tentar dar uma ilustração aqui. Imagine que o pastor hoje em dia, eu sei que ele é bem mais velho do que eu, mas imagine que o pastor hoje em dia, só ilustração, é meu filho. Aí eu chego para meu filho, que é o pastor aqui, e digo, meu filho, hoje nós vamos ao shopping. Aí ele fica todo empolgado, nós vamos ao shopping. Amém? Aí eu arrumo ele bonitinho, ele está lá, toco ele ali, e eu saio para me arrumar também para tomar banho. Enquanto eu der essa saidinha aqui para tomar banho, vem o filho do vizinho, presta atenção aqui, fique atento, o filho do vizinho, que é danado. Quem que é danado?
Aí vem o filho do vizinho que é danado, chama meu filho para brincar, e eles começam a brincar no jardim, e de repente meu filho cai numa poça de lama. Aí lá eu volto. Qual é o meu propósito, irmãos? Ir ao shopping. Aí eu chego lá e está todo sujo de lama. Tem como eu levar ele todo sujo de lama para o shopping? Sim ou não? Não. Não tem. Agora eu vou ter que pegar meu filho, que é o pastor Geni, levar para o banheiro de novo e dar um banho nele. Só que tem muita gente que interpreta o propósito de Deus a partir daí. Acha que o propósito de Deus é estar banhando as pessoas. Não! Ali é apenas um meio para consertar o propósito que Deus já havia sonhado. Glória a Deus. Amém, irmão? Mas o propósito era ir ao shopping. O propósito de Deus é salvar o homem. Mas isso é apenas um meio, porque houve um redeiro quebrado ali. Existe um propósito eterno. Algo maior que Deus sonhou para o homem. Pelo amor de Deus, irmãos, é até sem cabimento. Deus criou você para evangelizar. Deus criou você para salvar. Não tem lógica. Tem lógica, irmão. Não tem lógica, não. Deus criou você para te salvar, para você evangelizar para outro também se salvar. É algo que não tem lógica. Mas simplesmente as pessoas acham mais fácil, ou não tem revelação totalmente da palavra de Deus, e aí acha que tem muitos pastores hoje aí que o negócio dele é só banhar, sabe? Só lavar. Ei, está correto, mas isso é apenas o meio. O fim é a eternidade. Isso é apenas um conserto do percurso que foi adulterado. Amém? Vocês estão compreendendo? Eu quero que haja dúvida na cabeça dos irmãos. Aleluia. Então o propósito de Deus, existe um propósito eterno. Então deixa eu explicar melhor. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Se você perder um pouquinho aqui, você pode perder todo o fio da meada. Então houve um tempo em que só existia Deus, mais nada. Deus. Eu faço uma pergunta para você agora. O que é que Deus estava fazendo antes de tudo ser criado? Mas o pastor é doido, vem com cara de loucura hoje para cá. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é um ser triuno. Há um só Deus, mas subsiste em forma de três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele estava praticando a vida em comunidade lá no céu. A Bíblia mesmo diz que eles amavam um ao outro, sabe? Sujeitavam um ao outro. E lá na eternidade, as pessoas de Deus viviam esse estilo de vida chamado de eternidade. É isso que Deus estava fazendo. Por isso que eu costumo dizer que o que Deus estava fazendo antes de tudo ser criado é uma célula. Amém. Uma célula lá entre eles, amando um ao outro, sabe? Admoestando um ao outro ali. Eles estavam juntos, compartilhando a sua vida. Mas deixa eu aproximar aqui para você. Agora, esse nosso Deus, que é triuno, como eu já falei para você, ele resolve criar o homem. Ele resolve criar o homem. Para quê, irmãos, que Deus criou o homem? Para compartilhar o estilo de vida que ele já vivia na eternidade. Deus criou o homem para colocar-se dentro do homem, para que o homem vivesse o mesmo estilo de vida, em comunidade, em amor. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Observa uma coisa, eu observo que tudo que começou na eternidade vai continuar por toda a eternidade. Amém? Deus teve um propósito para a minha vida e para a sua vida lá na eternidade. Esse propósito, ele não desistiu, não acabou, vai continuar por toda a eternidade. Tudo que começa na eternidade vai continuar por toda a eternidade. Você já parou para pensar uma coisa? Lá em
1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala do amor, todo mundo já sabe esse capítulo, né? Fala do amor, ainda que eu falasse amigo dos homens e dos anjos. E lá no final do capítulo ele diz: permaneça a fé, a esperança e o amor. Mas o interessante é que no capítulo todo ele vem dizendo que tudo vai passar. Qual é a única coisa que vai permanecer, irmãos? Mas por quê? Eu me respondo. Lá em João capítulo 17, você vai ver Jesus, na oração sacerdotal, Jesus orando e dizendo assim: Pai, Tu me amaste desde a eternidade. Ou seja, na eternidade já existiu o amor. Graças a Deus. A Bíblia diz que eles se amavam mutuamente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora a resposta para você. Por que tudo vai passar e o amor vai continuar? Porque o amor começou na eternidade. Glória a Deus. Tudo que começa na eternidade vai continuar por toda a eternidade. Deus teve um propósito na eternidade. Esse propósito está lá em Apocalipse, capítulo 21. Deus habitando no nosso meio. Deus habitando no povo. Amém? Compartilhando a sua vida. Glória a Deus. Mas vamos voltar para cá. Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou o homem, diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Observa aqui que ele diz: façamos. Não é porque existem três deuses, nunca pense isso. Existe apenas um Deus que subsiste em forma de. Por isso que ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe, eu quero que vocês gravem essas duas palavras, porque existem duas palavras-chave aqui nesse versículo. A nossa imagem é uma, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar. Domine ou domínio é outra palavra-chave. Porque Deus criou o homem à sua imagem. E o interessante aqui é que a Bíblia diz que de todos os animais foram criados segundo a sua espécie. Mas quando ele fala do homem, diz que o homem foi criado segundo a espécie de Deus. Glória a Deus. Você não fica feliz em saber que você é parecido com Deus? Aleluia. Você parece com Deus, é a Bíblia que está dizendo. Então, queridos, só sendo a imagem de Deus, podemos fazer o que Ele fazia. Por que Deus criou você e eu à sua imagem? Porque o objetivo de Deus era que nós vivêssemos o estilo de vida que Ele vivia. Então outra espécie não tinha como viver. O cachorro vive o mesmo estilo de vida que você vive? Não, você nem tem. É outro estilo de vida. Tem que ser da espécie de Deus. Deus criou você parecido com Ele, para você viver a vida que Ele vivia na eternidade. Por isso que você vai continuar também por toda a eternidade afora. Amém? Com Deus. Eu quero só trazer para você o entendimento do que Deus sonhou com você na eternidade, de que vai acontecer com você. Aleluia. Então, essa imagem de Deus que eu estou falando para você aqui, ela, no Novo Testamento principalmente, ela tem dois lados. Sempre essas verdades, ela tem dois lados. O lado individual e o lado coletivo. O lado corporativo. Do ponto de vista individual, a imagem de Deus é Cristo. Olha, quando Felipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele diz: Felipe, mas há tanto tempo eu estou convosco. Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque do ponto de vista individual, Cristo é Deus. Eles são um só. Amém? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: Cristo é a exata expressão do Deus vivo. Então, do ponto de vista individual,
Quem é a imagem de Deus é Cristo. Isso é um lado individual. Mas eu não quero falar do lado individual, eu quero falar do lado corporativo, como corpo, como igreja. Sendo Deus triuno, como eu já falei para você, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aí qual seria a imagem de Deus, irmãos? Um homem sozinho não pode expressar um Deus triuno. Amém? Estou falando do lado coletivo. Se Deus é um Deus triuno, um homem sozinho não pode expressar a imagem de Deus. Que imagem é essa? Deus são 3 pessoas distintas e um só Deus. Essa é a imagem de Deus. Como que eu sozinho posso expressar? Não consigo. Mas é um só Deus. Você sabe qual é a imagem de Deus? A imagem de Deus é quando nós estamos aqui, muitos sendo um. Essa é a imagem de Deus. Uma célula é um ambiente propício para se ter a imagem de Deus estabelecida. Muitos, não apenas muitos, mas é muitos sendo um. Se for um só coração, um só propósito, uma só visão, um só espírito, a Bíblia diz que ali a imagem de Deus aparece. Glória a Jesus. Porque essa é a imagem do nosso Deus, muitos sendo um. Lá em Mateus capítulo 18, do 18 ao 20, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso aqui é domínio. Lembra que eu falei para vocês lá em Gênesis capítulo 1, 26? Domínio, imagem. Isso aqui é domínio. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Isso aqui é a imagem de Deus aparecendo. Porque onde estiver, eu vou ler aqui do 20 ao 18, para você ver essa sequência aqui. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. 2 ou 3 reunidos. Mais de um. Dá para refletir o Deus, dá para ser imagem do Deus triuno. Também vos digo que se 2 de vós concordarem, olha só, muitos sendo um, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. E em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso aqui é domínio, sabe por quê? Porque onde há imagem de Deus, domínio se manifesta. Você sabe o que é domínio, irmão? Autoridade. Você sabe por que Deus deu domínio a Adão, Deus domínio ao homem? Ele deu autoridade porque o diabo já estava aqui. Então, ele precisava de dominar. Ele precisava de ter autoridade. A autoridade é quando o autor lhe autoriza para você ter autoridade. O autor te autorizou a você ter autoridade. Amém? Isso também está lá em Lucas, quando ele diz que eis que eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Isso é domínio. Mas observe uma coisa: só há domínio, só há autoridade quando existe imagem de Deus. Se não existir imagem de Deus, domínio não pode se manifestar. Então, quando uma célula entende isso, e quando uma célula reúne muitos, só que eles começam a reunir com um só propósito, com um só coração, aí a imagem de Deus é presente naquele lugar. E aquele lugar se torna casa de Deus verdadeiramente, porque eles estão conectados.
E toda vida que há imagem, o domínio se manifesta. Aí vai vir domínio, vai dominar sobre os principados, potestades, sabe? Vai marchar e o inimigo vai recuar. Mas para isso acontecer, precisa ter imagem e domínio de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então todas as vezes que tem imagem, tem domínio. Domínio se manifesta. E eu quero falar para vocês aqui um testemunho muito interessante que eu vi de um pastor. Isso é incrível. E abismado com esse testemunho. Pastor de São Paulo. Ele tinha uma igreja, uma grande igreja. Uma igreja aproximadamente 1.200 pessoas. E ele tinha um programa na TV. E ele fazia uma igreja de programas, ele fazia programa para chamar atenção, tudo, e era uma frequência mais ou menos de 1.200 pessoas ali. Era uma bênção. Só que uma outra igreja maior comprou a emissora. E aí automaticamente cortou o programa que ele tinha, o horário que ele tinha. E agora ele ficou sem mídia, sem programa do dia para a noite. Irmãos, para resumir o testemunho dele, de 1.200, pastor Geni, em pouco tempo, ele estava apenas com 80. Esse pastor entrou em crise. Rapaz, o que eu estava edificando? Que igreja era essa? Se acabou. Aí ele começou a conhecer a igreja dele, ele estava fazendo um jejum lá, sabe, de 21 dias, ele começou a trabalhar em céu e começou a edificar com aqueles 80 que tinha, começaram a entrar no projeto de oração, e começaram a edificar uns aos outros, ter comunhão um com o outro, e começou, sabe, a avançar com aqueles 80. Aí certo dia que eu estava lá no prédio da igreja orando, chega uma pessoa lá para falar com ele, pastor Faraone, se não me engano. E aí chega para falar com ele e ele vai ter com essa pessoa, e quando ele se aproxima da pessoa, ele automaticamente ele percebe que aquela pessoa estava endemoniada, estava possessa mesmo. E como ele é um homem experiente nessa área, ele foi logo expulsar o demônio. E logo que ele foi expulsar o demônio, o cara, peraí rapaz, eu vim aqui foi para conversar contigo. Já viu aí? Você pensa que o diabo não marca a hora, né? Marcou lá a hora. Se eu quero, me leva lá no escritório, quero falar com você lá. Estou abismado com vocês. E ele foi falar com aquela pessoa e ele disse o seguinte: eu quero saber, o demônio disse para o pastor, eu quero saber o que é que tu quer, para tu parar de fazer o que tu está fazendo. Aí ele disse, mas como? O que é que eu quero? Eu tinha uma igreja de 1.200, uma grande igreja, e agora eu estou só com 80. Se perguntar o que é que eu quero fazer, papai, fazer o que eu estou fazendo. E aquele demônio disse para aquele pastor, disse, é porque antes você não estava me incomodando, agora você está me incomodando. Você sabe por quê, irmão? Porque o diabo não se preocupa com ajuntamento de crente. O diabo não se preocupa em com multidão de crentes juntos. O diabo se preocupa é quando a casa de Deus é edificada na terra. É quando nós estamos ligados. É quando nós somos muitos, mas somos um. Louvado seja Deus. Aí o diabo treme. Amém, irmãos? É quando a casa de Deus é edificada. De vez em quando a Globo promove aqueles shows evangélicos, né? E chama os cantores mais famosos para cantar, e você vê aquela multidão. Talvez muitos olhem e digam, agora sim o reino de Deus chegou. Ei, o diabo não se preocupa com o ajuntamento de crente, irmão. Ele não se preocupa com as pedras tumultuadas. O diabo se preocupa quando existe casa de Deus edificada na terra. É quando eu e você estamos edificados um no outro. Talvez você esteja pensando e diga, mas será que esse pastor não gosta de crescer, de multiplicar?
Deus me livre, eu amo isso, pastor Gini. Crescer, avançar, multiplicar, eu amo isso. Mas qual é o segredo da multiplicação? Qual é o segredo da multiplicação? Quero que você abra João 15, capítulo 5. Amém? João 15, capítulo 5 diz assim: Evangelho de João: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, observe isso aqui: quem está em mim e eu nele, esse dá muito pouco fruto, irmão. Muito fruto. Amém. Só que eu observo aqui, pastor Gini, que existem duas condições: permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós. Talvez você nunca tenha tentado para isso. Este é o segredo para dar muito fruto, para você ser um multiplicador, para você ser uma igreja multiplicadora. Permanecer em Cristo e Cristo permanecer em você. Existem essas duas condições. Ele permanecer em nós é um aspecto, eu creio que já básico para você. É por causa de Cristo em mim que eu sou uma nova criatura. Você já sabe disso. É por causa de Cristo em mim que eu nasci de novo. É por causa de Cristo em mim que eu tenho o Espírito Santo. Isso já é básico para você. É por causa de Cristo em você que você é essa outra pessoa. Agora, o que é então permanecer nele? É a outra condição. Uma é ele estar em você, a outra é você estar nele. E ele está dizendo aqui que são coisas separadas. O que é permanecer nele? Para que você possa permanecer em Cristo, você precisa primeiro saber quem Cristo é. E lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz que ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ali está dizendo que ele, Cristo, é a palavra. Então, logo eu sei que permanecer em Cristo é permanecer na palavra. Só que lá em João capítulo 4, você vai ver que Deus, ele também é Espírito. E logo, se ele é Espírito, para mim permanecer em Cristo, eu tenho que permanecer no Espírito. Aleluia. Mas existe um outro ponto, irmão, do que é Cristo. E é esse que eu quero compartilhar com você aqui. A Bíblia diz que ele é o cabeça de um corpo. Amém? Amém. Ele é o cabeça de um corpo. Então, que corpo é esse? Quem que é o corpo de Cristo aqui? Então, o corpo de Cristo é a igreja. Então, logo eu sei que permanecer em Cristo é permanecer na igreja. Porque Cristo agora, irmão, ele é o cabeça de um corpo. Não quero ultrapassar os limites da sua teologia, mas Cristo é agora o corpo todo. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você é enxertado no corpo de Cristo. Você agora é um membro de Cristo. Glória a Jesus. Então seria muito melhor, pastor Gini, nós dizemos que as pessoas são membros de Cristo do que membros de igreja. Amém. Porque talvez o peso é maior. Porque talvez quando você souber, tiver revelação que o seu irmão, ele é membro de Cristo, ou você vai ter mais cuidado em ser arrogante com seu irmão. Epa, não posso falar da coisa dele não. Ele é membro de Cristo. Ele é membro, ele faz parte de Cristo. Ele faz parte do próprio Deus. Talvez o seu tratamento com a sua esposa até mude quando você tiver revelação disso. Ou eu não posso ofendê-la, porque ela é membro de Cristo. Aleluia! Ela não é membro de igreja, porque às vezes ficou muito, sabe,
ficou muito batizado, negócio é membro de igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo divino. Você faz parte da divindade. Eu não estou dizendo que você é Deus, não. Eu só estou dizendo que você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, para que você dê muito fruto, você precisa estar em Cristo. E estar em Cristo é estar na igreja, estar enxertado neste corpo. Amém, irmão? Amém. E quando esse corpo está funcionando, sabe? Quando o sangue de Cristo está passando por esse corpo, envolvendo todos, quando tem muito, sendo apenas um, aí o milagre acontece. Glória a Deus. O milagre de novas vidas, as multidões vêm, porque esse é o segredo da multiplicação. Qual o segredo da multiplicação? Permanecer nele. E permanecer nele é permanecer na igreja. Deixa eu dizer para você um negócio. Eu, quando me converti, pastor Gini, eu não me converti porque ninguém pregou para mim, porque ninguém falou da Bíblia para mim. Me converti por causa disso, não. Eu me converti quando eu vi o corpo de Cristo. Só minha família, meus pais já tinham entregado a vida a Jesus. Meu pai teve que vir embora, nós somos cearenses. Meu pai teve que vir embora para o Maranhão. E aí eu ia ficar. E a igreja ao qual ele pertencia era uma igreja tão amorosa. E eu amava tanto a nossa família, que eu, que não era crente, eu ficava sem entender esse ponto. Quando meu pai teve que vir embora, os irmãos choravam, levavam presentes, pediam para não ir. Alguns tentavam arrumar outro meio para que eles pudessem não vir embora, porque eles iam sentir muita saudade. Irmãos, aquilo foi mexendo comigo de uma forma tal, como que esse povo não é família? Eu não entendi. Esse povo não é família, esse povo não é parente, não é nada. Esse povo ama tanto os meus pais. Eles choravam. Irmão, isso foi trabalhado de mim, sabe? E eu disse, eu não posso ficar de fora, eu não sei do que é isso, mas eu quero também receber desse amor que eles têm pelos outros. Até o dia que eu cheguei para meu pai, não sabe nem como dizer, eu disse, ei pai, chorando, eu quero ser crente também. Oh, glória! Aleluia! E ninguém pregou para mim, eu vi amor na vida deles. As pessoas vão se converter, sabe por quê? Porque vão olhar para vocês e vão ver o amor de Cristo dentro de vocês. As pessoas vão converter na célula de vocês, sabe por quê? Não é porque vocês comentaram a palavra evangelística, não. É porque elas vão olhar para vocês, vão ver que vocês se amam mutuamente. Elas vão ver que vocês têm cuidado uns com os outros, que vocês são, sabe, amorosos com os outros, que vocês cuidam dos outros. E elas vão dizer assim, eu quero isso para mim também. Eu quero fazer parte desse corpo de Cristo, a qual esse povo faz parte. Assim as multidões vão sendo acrescentadas. Porque assim que era a igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum. Eles comiam juntos. Eles viviam em amor uns com os outros. E a Bíblia diz que o Senhor, mesmo que acrescentava um a um, que iria ser salvo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, Deus não quer que nós sejamos apenas um amontoado de pedras, e sim uma casa edificada para Ele morar. Amém, irmãos? Amontoado de pedra, amontoado de sal. Porque ser salvo não quer dizer que você está sendo igreja. Ser igreja é você permanecer nele. Ser salvo é porque ele está em você. Amém? Glória a Deus. Permanecer nele é estar enxertado no corpo de Cristo. E você precisa ser não uma pedra solta,
mas você precisa estar alicerçado na casa de Deus. Agora, casa de Deus, irmãos, não sei se tem alguém, eu não quero constranger ninguém aqui, mas não sei se tem alguém que acha que essas paredes aqui são a casa de Deus. Não é. A casa de Deus é eu e você. O Senhor habita dentro de nós. Aqui é o prédio onde a igreja de Deus se reúne. Eu creio que logo, logo, você já não está mudando para um prédio maior, mais confortável. Porque a igreja são vocês, a igreja somos nós. Amém? Lá em 1 Pedro, já estou encerrando, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedras vivas. Observe aqui, no versículo anterior, diz o seguinte: chegando-vos para ele. Quem, irmãos? Jesus, a pedra que vive. Jesus é a pedra que vive. Quando você chega até ele, você é uma pedra morta. Chegou até Jesus, você se transformou numa pedra viva. Glória a Deus. Aleluia. Você é uma pedra viva. Só que o que acontece é interessante. Quantos aqui é casa de Deus, irmãos? Amém. Do ponto de vista individual. Olha o que eu falei para vocês, que existe o lado individual e o lado coletivo. A Bíblia mesmo diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Amém. Individual. Mas observe que Pedro aqui está dizendo que você não é a casa toda. A Pedro aqui está dizendo que você é apenas uma pedra que faz parte da casa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque aqui está falando do lado coletivo, como igreja. Deus quer habitar você como igreja. Deus quer um ser triuno, quer habitar em um povo que são muitos, mas apenas um povo que é a sua imagem. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, você não é a casa inteira aqui, você é apenas uma pedra. Existem pastores, viu, pastor Juninho, que gostam muito de colecionar pedras. Já viu pastor que gosta de colecionar pedra? Mas eu tenho uma pedra lá na minha igreja, uma bonita, o dízimo, ó, dízimo bom demais. Ah, tem uma pedra na minha igreja que, meu Deus, canta que é uma beleza. Eu tenho outra pedra, sabe, só expondo as pedras. Colecionador de pedras. Você sabe que colecionador é o bicho mais invejoso que tem, né? Já viu um colecionador? Meu pai gostava de colecionar moedas antigas. Aí quando chegava para alguém que colecionava também, rapaz, tu tem essa moeda, como que eu estou conseguindo? Rapaz, como é que é isso? Cara, me vende esse negócio, porque colecionador é invejoso. Só que tem pastor que coleciona pedra. Ele olha aquela pedra bonita lá. Oh, vai vir para cá, pedrinha. Tem um lugar para ti aqui, porque ele coleciona pedra. Aí é por isso que você vê de vez em quando uma pedra rola para lá, aí depois sai daqui e já rola para o outro lado, rola para lá, rola para cá, não firma, porque é uma pedra solta. Deixa eu dizer um negócio para você. Pedra assentada, edificada, não rola para lugar nenhum. Oh, glória. Pedra que está assentada, ladrão não rouba. Imagine só, irmão. Está aqui esse piso aqui, sentadinho. Bonito, alguém acha bonito? Imagine que tem uma pilha dele aqui, ó. Alguém passa por ali. Rapaz, quando der bombeiro, eu vou roubar esse piso ali. Aí em casa está precisando. Pode ou não pode? Pode. Mas do jeito que está aqui, não existe uma cabeça insana de pensar em roubar um piso desse. Sabe por quê? Porque está assentado, edificado. Você precisa estar edificado na casa de Deus. A casa de Deus é uns aos outros. É você estar interligado um com o outro. É muitos sendo apenas um.
Isso é a casa de Deus. E essa é a vontade de Deus, pastor Gini. A vontade de Deus é que nós, essas pedras, em cima da pedra angular, que é Jesus, possamos edificar uma casa para o Senhor morar. O Senhor quer habitar no nosso meio, não nesse prédio aqui não. É nós, unidos, seremos casa de Deus, imagem. E toda a vida que nós somos imagem de Deus, o domínio vai manifestar e nós vamos romper. Amém, irmãos? Porque quando existe casa de Deus, as portas do céu estão escancaradas. Mas é quando há imagem, é quando é casa de Deus. Porque tem muitos irmãos que estão se reunindo, mas é só um depósito de construção. Não é casa de Deus verdadeiramente. Só é casa de Deus quando você está edificado um no outro. Quando você ama um ao outro. Quando você se preocupa um com o outro. Como você vive a vida de Deus. E o sangue de Cristo passa por dentro de você e vai para o outro irmão. Oh, glória a Deus. Quando você faz parte desse corpo de Cristo. Eu me lembro, voltei lá para o Antigo Testamento agora, eu me lembro lá de Jacó. Quando dormiu em cima daquela pedra que ele fez, aquela pedra como travesseiro. Aí ele teve um sonho. Qual foi o sonho que Jacó teve, irmão? Ele viu o quê? Uma escada bem grande, não foi? Que ligava a terra ao céu. E viu o quê? Os anjos de Deus subindo e... Quando ele acordou, o que foi que ele disse? Esse lugar não é outro lugar, senão é a casa de Deus. Aleluia. Quando existe casa de Deus, sabe o que acontece? Uma escada desce do céu e os anjos de Deus começam a subir e descer, trazendo a bênção, trazendo a vitória para a sua vida. Mas para isso acontecer, tem que existir casa de Deus. Não pode ser um material, um depósito, pedras amontoadas. Tem que ser imagem. Tem muito sendo um. Isso é a vontade de Deus. Amém, irmão? Então, nós só podemos aplicar, pastor Geni, a visão aqui do MDA, porque a visão do MDA é essa, edificar a casa, é amar um ao outro, sabe? Amar ao ponto de você não desistir de ninguém, não perder ninguém. Nós só podemos aplicar e vivermos essa visão do MDA. A sua célula só vai multiplicar e crescer e permanecer se essa célula for casa de Deus. Se for casa de Deus, no dia que é a reunião da célula, a escada vai descer e os anjos também. Amém? Tem que ser casa de Deus. O domínio vai manifestar. Se chegar alguém lá possesso, vai cair e vocês vão expulsar. Por quê? Porque ali há autoridade. Porque existe imagem de Deus. Então, MDA, irmãos, vou falar do MDA. O MDA é isso: é amar uns aos outros verdadeiramente, sabe? É essa comunhão verdadeira. É poder dizer, pastor Gini, eu preciso de você, meu irmão. Eu não sou melhor que você. Na verdade, eu não considero você muito maior que eu. O que eu posso fazer para te ajudar, para você crescer? Imagine você vendo do ponto de vista de Deus, amando um ao outro. Esse é o propósito que Deus sonhou para você, irmãos, lá na eternidade. Deus se criou, sabe para quê? Para que você pudesse ter vínculo com o outro, para que você pudesse viver o mesmo estilo de vida que Deus já vivia na eternidade. E o que é que tinha lá na eternidade, irmão? Jesus disse ao Pai orando: Pai, tu me amaste desde a eternidade. O amor já existia. Sabe o que é que seu coração tem que estar cheio? De amor. Amor por quem? Amor pelo teu irmão. Porque quando você ama o teu irmão, você ama a Deus. Amém? Fique de pé onde você está.
queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos. Glória a Deus. Irmãos, esqueça o corredor, dá as mãos aí, teu irmão. Esquece o corredor aí. Dá a mão para o outro. Nós somos um. Nós somos um. Graças a Deus, Senhor Deus. Obrigado. Hoje, o que o Senhor quis falar para você é que você precisa estar vinculado ao seu irmão. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que ser casa de Deus aqui na terra. Você tem que ser imagem de Deus expressa aqui na terra. Aleluia, Deus. Aleluia. Então, se você tem falhado nisso, meu querido, se você não tem sido essa casa de Deus, se você tem sido uma pedra solta, se você realmente não tem se dedicado à vida do teu próximo, do teu irmão, cuidado dele com muito amor e carinho, se você não tem vivido o propósito pelo qual o Senhor sonhou contigo desde a eternidade, diga para o Senhor: Deus, mas a partir de hoje eu tomo uma nova postura, Senhor. Eu tomo uma postura, Pai, de amar o meu irmão. Será que você pode pensar agora o quanto esse seu irmão que está do seu lado é importante para você? Eu sei que foi dado. Será que você consegue refletir se você realmente tem amado a Deus através da vida do seu irmão? Ou tem sido da boca para fora? Na prática você não tem vivido isso. Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Um dia redimidos todo seu sangue. Oh, aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Confesse para Deus agora o quanto você corre a alegria. Ser melhor para o seu irmão. O quanto você poderia ajudar o seu irmão. As pessoas não estão aqui hoje porque você não acreditou. Nós proclamamos aqui, repararemos um pouco de Senhor. Para o Senhor que você não preço de ser as ervas vivem, e os seres o diabo vai tentar te mentir, mas o Senhor, a vontade de Deus é que essa igreja seja apenas um corpo de Cristo. Se você deixar o Espírito Santo, vai colocar dentro de você esse amor. E você vai pagar o preço
cantar de novo esse louvor, eu quero que você abra sua boca, declarando que nós vamos andar unidos, que nós seremos apenas um. Declare isso, meu querido. Abra sua voz. Pagaremos o preço de sermos o Senhor. A imagem de Deus está manifesta hoje nesse lugar. Não há nada que vai conseguir separar esse povo de Deus. Unidos. Declare. Seu irmão, unido iremos andar. Abraça o irmão que está do seu lado, abraça de trás, abraça da frente. Diga para ele: unido iremos andar. É na força do Espírito Santo. Aleluia. Pastor Geni. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Geni, unido nós iremos andar, viu? Jesus é bom. Amém, igreja? Amém. E a salva de palmas louva ao Senhor Deus. Eu tenho uma ligeira impressão que o pastor Mário, ele planejou esse negócio. Eu tenho uma ligeira impressão. Não, primeiro tem que ser essa mensagem, para depois vir a minha mensagem. Vem a mensagem, na verdade, que ele quer trazer para nós. Eu tenho certeza. Que coisa linda. Pedras rolando. Pedras rolando. Não pode. Tem que ser a pedra edificada, plantada. Aí sim. Que coisa linda. Isso me chamou muita atenção. Toda a mensagem realmente me chamou muita atenção. E eu tenho certeza que todos receberam poderosamente. Porque para isso foi que nós viemos aqui. Para isso que nós nos reunimos sempre. É para receber mais de Deus. E Deus hoje trouxe uma porção do seu alimento. Para que eu e você não venhamos mais agir como agimos outrora. A grande verdade é essa. Todos os dias Deus está com um projeto, tem que estar com um trabalho nas nossas famílias, na nossa vida, para que nós possamos viver o amor dele como de fato ele sonhou para nós. Amém? Vivamos então esse sonho de Deus. Que mensagem poderosa, maravilhosa que realmente nós recebemos.